Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos continuar o nosso estudo, do nosso livro, A Sublime Oração de Francisco de Assis. A gente já está caminhando aí, para um final de estudo, Nós estamos no capítulo 11 hoje, Consolar, Compreender e Amar, onde a gente vai, então, entender um pouquinho mais o que Francisco de Assis quis nos apresentar nesse momento, nessa fase da oração, que é tão conhecida de todo mundo, Então vamos ver as nossas reflexões. A gente vai dividir esse nosso estudo, esse capítulo, em 2 aulas. Nós começamos hoje e a gente vai finalizar na semana que vem, tá bom? Então, muito bacana, Porque ele começa esse estudo dizendo assim, daquela segunda metade, na verdade, da oração, Onde ele fala assim: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Então é esse trecho que a gente vai estudar hoje. E muito interessante porque começa assim, no começo da oração ele diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E aqui então ele clama, ele chama ó mestre. É um pedido, é um clamor, é um chamado pelo mestre. E quando ele e nós chamamos Jesus de mestre, a gente está se colocando numa posição de aprendiz. A gente quer ser o aprendiz desse mestre, desse grande mestre que é Jesus. Então, o aprendiz, numa definição do dicionário, está aqui, É a pessoa que vai aprender uma arte, uma profissão, uma pessoa que começa a aprender algo novo, é um principiante. O mestre é aquele que já desenvolveu todos os seus potenciais ou está muito mais desenvolvido do que o aprendiz que está no início da jornada, Vamos colocar assim. É aquele principiante que está aprendendo os passos nessa caminhada. Então, é uma pessoa que tem pouca experiência ou poucos conhecimentos numa determinada área, um novato. Então, eu tenho certeza, Assim como, imagina só, Francisco de Assis dizendo que é um principiante, um aprendiz, Quem somos nós, meus amigos? Mas tudo bem, Estamos aí nessa jornada, e que legal, porque se a gente também se colocar na condição de aprendiz, e aprendiz de Jesus, que é um grande mestre, isso vai nos fazer muito bem, sabe? Porque Jesus já nos trouxe o seu evangelho, é a grande lição, que a gente ainda não conseguiu absorver, de verdade nos seus detalhes, e na sua aplicação prática. A gente conhece o Evangelho, como a gente vai ver ainda hoje. A gente conhece teoricamente, a gente sabe os versículos, a gente lembra das falas de Jesus, mas como que isso se introjeta dentro de nós? Como que a gente vai viver de verdade o Evangelho? Esse é o grande ponto. Porque saber intelectualmente é importante, não estou dizendo que não, A gente sabe que o progresso intelectual, conforme os Espíritos nos colocaram lá desde o Livro dos Espíritos, questão 780, da Lei do Progresso. O progresso intelectual, ele acontece primeiro do que o progresso moral. Então, tudo bem da gente conhecer, da gente desenvolver a inteligência e o intelecto, para depois saber usar isso na vivência moral, na vivência real, na transformação interior. Porque senão a gente pode usar o conhecimento por um lado totalmente oposto ao lado moral e do bem. A gente sabe muito bem disso, Então, logo no início, quando Francisco de Assis diz, ó mestre, ele está, instruindo a gente para que a gente se coloque nessa posição de um aprendiz, para que a gente se torne um aprendiz e que essa condição de aprendiz seja uma condição seja incondicional. Somos aprendizes e pronto, estamos aqui para receber as lições, para fazer o aprendizado. Qual é, mestre? Me mostra, e a gente está disposto a ser o aprendiz. Então, bacana, A gente se coloca realmente à disposição do mestre, à disposição do aprendizado. Porque, olha só, Allan Kardec nos colocou, meus amigos, que os grandes entraves para o progresso espiritual do ser humano, do espírito, são 2 grandes chagas da humanidade, vocês se lembram? Orgulho e egoísmo. Então, se a gente achar que nós já
sabemos tudo, que a gente não precisa de nenhum mestre, que a gente não precisa de nenhuma instrução, que a gente não precisa de ninguém nos ensinando nada, que a gente já sabe tudo que a gente precisa na nossa vida, esse orgulho vai nos perder no nosso caminho evolutivo. Então eu vejo bastante algumas pessoas que se dedicam realmente ao estudo intelectual, à ciência, e elas, sabe, nesse véu que muitas vezes está encobrindo o entendimento mais amplo dessas pessoas, elas acham que a ciência vai explicar tudo, que a ciência é capaz de dar todas as respostas, que a gente não precisa de Deus nessa equação de encontrar as respostas para as soluções dos problemas da humanidade, que a gente pode encontrar tudo pela ciência, pela reflexão, pela filosofia, sabe, pela razão. E a gente sabe que muitas vezes não é isso, né? Quanto mais a gente se distancia de Deus, da espiritualidade, vamos colocar assim, mais difícil vai ficando a gente de verdade encontrar os caminhos e as soluções da nossa vida, né? Então, olha que bacana o autor nos fazendo essa reflexão, que a gente está se colocando aqui, né? Quando a gente chama ó mestre, então, bacana, eu estou à disposição do mestre. Realmente me coloco à disposição. E quando na prece Francisco de Assis diz assim, fazei com que, e aí a gente vai continuar o estudo, né? A gente pede essa intervenção do mestre. Mestre, ó mestre, fazei com que eu console mais que ser consolado, que eu procure mais consolar, né, que ser consolado. Então a gente está pedindo uma intervenção, né? Mestre, fazei, interfira, né? Traga a sua interferência na minha vida para que eu aprenda então de verdade a consolar mais, a compreender mais, a amar mais. Muito lindo, né? Essa é uma imagem bacana, duas crianças praticamente, mas talvez representando aí o mestre e o aprendiz, né? Então, esse reconhecimento, meus amigos, é super importante. Nós estamos nessa jornada da vida, das reencarnações, desse caminho de progresso espiritual, como aprendizes. Como aprendizes. E reconhecer isso vai nos trazer um grau de humildade suficiente e necessário para que a gente não se perca nesse caminho, né? Para que a gente entenda, então, que tudo são lições que a gente precisa aprender, né? Quantas pessoas têm dificuldade de entender que tudo na vida é lição e aprendizado. Não adianta a gente querer maldizer, a gente querer se revoltar, porque, né, diante de tudo que a gente vive, dos desafios que a vida nos impõe, nos coloca, a gente tem que aceitar como lição. Alguma lição está por trás de tudo isso, né? Colocando o exemplo da pandemia, né, que nós estamos vivendo ainda, que lições essa pandemia veio nos trazer? Enquanto a gente não tirar o aprendizado, realmente, né, essa lição está incompleta. Então, a gente não tem que ficar determinando quais são as lições que a gente precisa. Nós não sabemos disso, né? A gente sabe, inclusive, que quando a gente vem para a reencarnação, a gente faz, de acordo com o merecimento e a capacidade de cada um de nós, algum tipo de planejamento. Se a gente não é capaz de participar desses planejamentos, uma equipe espiritual, então, de amigos, familiares ou espíritos responsáveis, vão direcionar a nossa existência futura para aquilo que é melhor para nós. Que tipo de paz eu vou ter, que tipo de corpo físico eu vou ter, a que tipo de experiências eu vou me submeter, de acordo com a minha necessidade espiritual, de acordo com a minha história das encarnações anteriores. Então não cabe a mim dizer, não, agora eu quero passar pela experiência da riqueza, agora eu quero passar pela experiência da pobreza, ou da saúde, da doença. Sabe, a gente não tem que determinar, porque a gente não consegue determinar isso com clareza. A gente não tem esse domínio e essa visão mais ampla como um espírito superior tem e pode, então, sim, fazer um planejamento mais adequado. A gente não tem que impor condições, né? A gente se acostumou, eu vejo um pouco isso, né? Acho que todo mundo faz um pouquinho. A gente fica impondo condições para a divindade, para Deus, para os amigos espirituais, para Jesus, né? Então a gente fala assim, Jesus, se meu filho passar no vestibular,
então aí eu vou começar a frequentar o centro, eu vou começar a ajudar nas obras sociais, eu vou começar a fazer caridade, né? Então a gente condiciona, sabe? A gente barganha, né? A gente barganha com as forças superiores da vida, querendo impor condições. Olha, se você, Jesus, fizer meu filho passar no vestibular, mas nem qualquer vestibular não, hein? É naquela faculdade pública lá que não vou pagar nada e ele vai passar naquela cidade que eu quero. Entendeu? É uma falta, né, de humildade e de se colocar à disposição do aprendizado. E bacana isso, né? Porque quando a gente está no caminho evolutivo, meus amigos, somos aprendizes, como a gente viu, né? Jesus é o mestre maior. E nesse caminho evolutivo, a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo experiências também. E não importa que a gente tenha algumas respostas, a gente não vai ter todas as respostas numa existência. A gente não vai saber todas as questões que precisam ser resolvidas aqui na nossa vida, mas é no caminho que a gente vai se entregando às experiências. Se entregue à experiência, a gente vai ver isso. Tá? O discípulo ele precisa confiar, o aprendiz ele precisa confiar no mestre, de que o que vai acontecer é o melhor. Né? Ele precisa se entregar, ele precisa confiar. E fazer a sua parte, obviamente. Né? A gente vai ver o Emmanuel aqui numa lição, ele nos despertando para essa reflexão, né? De que não adianta a gente ficar pedindo a luz, pedindo o conhecimento, pedindo a sabedoria, pedindo a paciência, se a gente não faz a nossa parte. Né? Espiritual, Jesus vai contar com a gente, tá? Mas acima de tudo, olha que bonito, né? Isso que ele fala. O aprendiz ele tem que estar profundamente disponível para ouvir a voz do mestre dentro do seu coração. Isso é muito lindo. Né? Se a gente recordar mais uma vez a codificação espírita, a gente vai lembrar questão 625 do Livro dos Espíritos. Né? Allan Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam, na consciência. Na consciência significa dentro de nós. Tá? E dentro de nós não é exatamente dentro do cérebro, mas é dentro da estrutura intrínseca do espírito. Né? Quando a gente fala ouvir a voz dentro do seu coração, é porque muitas vezes a gente separa, a gente secciona razão e emoção. E a gente acha que então, para ouvir a sabedoria divina, a gente tem que estar com a razão aguçada. Não, a gente tem que estar com a emoção disponível também, para ouvir as instruções. Então, metaforicamente, a gente diz assim, né, que a gente tem que estar disponível para ouvir a voz do mestre, nós que somos aprendizes, dentro do nosso coração. Porque esperar que a voz apareça e as orientações na voz da razão, dentro da mente racional, a gente vai se confundir muito. Que a nossa mente produz muitas coisas, questiona muitas coisas, é o papel dela, tudo bem. Mas a gente pode, às vezes, ouvir uma intuição, vamos dizer assim, né? Que nos vem, a gente fala assim, não, isso é bobagem, imagina, isso aqui eu estou escutando coisas, isso aqui eu estou impressionado com o livro que eu li, com o filme que eu assisti, isso não tem nada a ver. E às vezes, pela emoção, às vezes a gente vai ser capaz de captar muito mais a mensagem, a informação que os Espíritos e que Jesus, nosso Mestre, quer nos passar, né? Pelo coração. Muito bem. E aí, olha o que começa a acontecer segundo o autor, e eu acho que ele tem muita razão. Ele fala assim, à medida que a gente se entrega, em que a gente começa a ouvir essa voz do mestre dentro de nós, e a gente se entrega nesse caminho de ser um aprendiz de tudo isso, a gente vai criando uma ponte de ligação com o mestre. E aí ele cita uma frase tão célebre, famosa do apóstolo Paulo, né? Está aqui do lado, né? Na carta aos Gálatas. Ele diz assim, assim já não sou eu quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim.
Tão lindo isso, tão famoso esse ensinamento de Paulo, não é? O que o Paulo quis dizer? Que à medida em que o aprendiz vai se deixando levar pelas instruções e pela vivência das instruções, ele vai sendo um espelho das leis divinas, ele vai sendo um espelho dos ensinamentos do mestre. Então, ele deixa de ser aquela vontade do ego, né, como a gente chama, né, já não é mais a vontade dele, já não é mais as questões do ego que estão ali em movimento, mas é a questão do self, que está em perfeita ligação com o mestre. Então, muito lindo, né? Olha, não é que o aprendiz já tem todas as virtudes desenvolvidas, mas o mestre aparece nele através das suas escolhas e gestos. Então, as atitudes do discípulo, do aprendiz, vão revelando que ele é um aprendiz daquele mestre, porque ele está mostrando através do seu comportamento aquilo que o mestre ensinou. Tá? Muito lindo isso, né? Muito, muito lindo. E aí eu me lembrei dessa expressão aqui, né? O QJF. Eu me lembrei porque eu vi nas redes sociais apareceu aí uma notícia, de um ator global famoso, né? Que ele estava fazendo uma tatuagem no braço de uma pessoa, exatamente com essa abreviação. Então, essa abreviação, na verdade, significa assim: o que Jesus faria? Então, olha que a pessoa tatuou isso nela, né? Tatuou aqui no braço. Aqui. Então, para ela se lembrar, sabe? E eu acho muito bacana, porque não é uma boa pergunta que a gente possa se fazer sempre. Se você tiver em dúvida como agir, você pode se perguntar assim: o que Jesus faria nessa situação? Tenta relembrar da vida do mestre, tenta relembrar dos ensinamentos do Evangelho e deixa que a resposta venha para você. Entendeu? Você está em dúvida, não, eu faço isso, não faço, eu vou, não vou, eu dou isso, eu não dou, eu ajudo essa pessoa, não ajudo. O que Jesus faria? Essa é a boa pergunta. E a resposta está no exemplo de vida que Jesus nos deixou, que é tão bacana, né? Então, como eu disse para vocês, olha, é realmente necessário uma entrega. Uma entrega do ego, meus amigos, porque senão o ego vai ficar sempre assim, achando que ele é o bom, que ele é o tal, que ele sabe tudo e que ele não precisa de ajuda de nada, entendeu? Que ele que determina, que ele que manda, que ele tem o comando, o controle da vida na mão. Eu acho que é bacana a gente ter um empoderamento da nossa vontade, para que a gente faça aquilo que vem de dentro do coração e não o que os outros mandam, o que os outros querem, o que os outros dizem para a gente fazer. Mas isso é diferente de agir simplesmente pelo ego. Essa entrega é absolutamente necessária. Porque senão, como será possível, né, você consolar alguém quando, na verdade, você deseja ser consolado? Como compreender alguém quando, na verdade, você é carente de compreensão? E como amar, então, as pessoas se você necessita absolutamente de amor na sua vida? Né? Isso parece um raciocínio totalmente inconcebível para muitas pessoas. Né? Se eu estou precisando de amor, como que eu vou amar? Como que eu vou amar mais do que ser amado? Isso é inconcebível, né? A prece parece que não tem muito sentido se a gente não souber compreendê-la mais profundamente. Então é preciso essa entrega. Agora veja bem, que interessante, né? A prece de Francisco de Assis diz assim, que eu procure mais consolar que ser consolado. Francisco de Assis não está dizendo assim, que eu procure somente consolar e não ser consolado, mas que eu procure mais consolar. Mas eu também posso ser consolado. Faz parte do processo, e a gente vai entender por isso. Também porque, claro que quando Francisco de Assis propõe que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, ele está nos propondo que a gente trabalhe o nosso nível de exigência na vida. Porque a nossa exigência é muito grande.
nos relacionamentos, no trabalho profissional, a gente quer ser reconhecido, a gente quer que as pessoas nos tratem bem, a gente quer que as pessoas nos amem, que as pessoas nos compreendam, que as pessoas nos consolem. A gente exige isso. A gente tem um nível de exigência extremo, tá? Porque isso está embasado numa crença de que eu vou ser feliz, eu vou ter uma vida boa, satisfatória, se as pessoas me amarem, se as pessoas me compreenderem, se eu for compreendido, se eu for tolerado, se eu for consolado. A gente acha que é o que vem de fora, que é o que a gente recebe dos outros e da vida, é que vai fazer a gente experimentar a sensação de felicidade. Uma grande ilusão. Uma grande ilusão do ego, mais uma vez. Porque, meus amigos, Jesus veio nos mostrar isso claramente. E a prece de Francisco de Assis também. É a partir do que a gente faz para os outros, do que a gente doa para os outros, do que eu ofereço para os outros, é que isso revela aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, obviamente, que para eu oferecer consolo, eu tenho que ter para dar. Vocês concordam? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, no caminho de aprendizado e de evolução espiritual da nossa vida, a gente vai, sim, aprender a desenvolver as nossas potencialidades e oferecer tudo aquilo que a gente é capaz para o mundo, para as pessoas, para a vida. E tudo aquilo que eu dou é sinal de que eu construí dentro de mim. E quando eu ofereço, é sinal de que eu tenho em abundância aquilo. E a vida é regida por leis. E realmente a gente vai entender, mais para frente a gente vai ter. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, não é? A gente vai ter esse estudo ainda. Mas desde aqui a gente já pode ser capaz de entender esse mecanismo, essa lei que rege essas coisas na nossa vida, tá? Se eu quero ser consolado, eu ofereço consolo. Se eu quero ser compreendido, eu tenho que oferecer a minha capacidade de compreensão para os outros. E aí eu recebo isso de volta. Se eu quero amor, eu tenho que construir o amor dentro de mim e ser capaz de oferecer esse amor, movimentar esse amor. Não posso falar assim, eu sinto amor, mas eu sinto amor e não ofereço isso. O amor não é uma virtude estática, ele é uma virtude dinâmica. O amor é movimento, você ama alguém. Você tem um objeto do seu amor, você tem que oferecer o seu amor. Para fora, o amor próprio existe, né? Você é o objeto do seu amor, tudo bem, mas não se resume exclusivamente a isso. Esse é um aspecto. Então, é muito incrível a gente compreender isso. Quando a gente coloca o bálsamo curativo na nossa ferida, nós nos tornamos instrumentos de paz do Senhor. E aí a gente pode colocar o bálsamo na ferida do outro. Então vamos entender bem, meus amigos. Se eu não for capaz de curar as minhas feridas, se eu não for capaz de amar a mim mesmo primeiro, eu não vou ser capaz de amar as outras pessoas, eu não vou ser capaz de curar as feridas das outras pessoas. Claro que a gente aprende isso no caminho. Então, nadar se aprende nadando, né? Você pode estudar, você pode ler o livro, entender como que é a natação, mas se você não se jogar na piscina, bater o braço e praticar aquilo que você leu, você não sabe nadar. Tem um livro que se chama Amar se aprende amando. Então, não adianta eu falar assim, eu amo, o amor é maravilhoso, mas se você não aprender a movimentar o amor na sua vida e a exteriorizar o amor na sua vida, você não ama de verdade. Percebe? Mas, veja que interessante, tudo começa assim, para eu amar, exteriorizar o amor, eu preciso ter o amor. Eu preciso desenvolver um pouco de amor por mim mesmo. Tá? Então, toda vez que eu sou capaz de curar as minhas feridas, não estou dizendo completamente,
Não estou dizendo assim, porque muitas pessoas também têm essa visão distorcida, equivocada do trabalho no bem. Elas dizem assim, não, mas eu sofro tanto, eu preciso tanto de receber, eu preciso tanto, sou tão necessitado, que eu não sou capaz de ajudar ninguém, então eu preciso primeiro melhorar, eu preciso primeiro receber ajuda, eu preciso primeiro ter as minhas feridas curadas por alguém, para que aí depois eu consiga oferecer, então, algo de bom para outras pessoas e ser capaz de ajudar. Cuidado, meus amigos, né? Mestre Jesus não espera seres perfeitos para o trabalho no bem. Mesmo a gente tendo ainda muitas feridas, mas já sendo capaz de cuidar de alguns lados nossos e ser capaz de ter um amor, qualquer pequenininho que seja, eu sou capaz de colocar isso em movimento, tá? Mas é preciso haver esse passo inicial de que eu tenho que ter para dar. Então, muito cuidado quando a gente ouve expressões que são super bacanas e verdadeiras, de que a gente precisa fazer a caridade. Né? Não está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Mas eu tenho que ter muito cuidado de entender isso bem, porque a caridade não é só você deixar de viver a sua vida e cuidar de você para cuidar dos outros e fazer o bem para os outros. Que bem para os outros você estará fazendo se você não é capaz de fazer o bem para você também? Não é excluir, né? Então vou fazer o bem só para mim ou fazer o bem só para os outros. Não. O ensinamento maior de Jesus é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu não sou capaz de amar o próximo se não for capaz de amar a mim mesmo em algum grau, em algum nível, não perfeitamente, não incondicionalmente, porque a gente ainda não é capaz disso. Estamos aprendendo isso. Mas eu preciso ser capaz de amar a mim mesmo, cuidar das minhas feridas, porque aí eu tenho a experiência, a vivência, a construção interna para conseguir oferecer também tudo isso para o outro. E toda vez que eu ofereço isso para o outro, eu recebo de volta. Aí a gente vai entender isso melhor mais para frente, quando é dando que se recebe, tá? Mas olha que bacana. Então, por isso que já nesse momento da prece, Francisco de Assis diz assim, que eu procure mais consolar do que ser consolado. Mais compreender do que ser compreendido. Que eu procure mais amar do que ser amado. Porque senão a gente fica nas exigências muito incríveis da nossa vida. E eu achei que a gente conseguiria entrar nesse aspecto, né, do que o autor vai falar. Ele cita uma frase de Jesus maravilhosa, que é o momento em que Jesus fala do jugo leve, né? Então ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e todas as vossas dores se acalmarão, todas as vossas lágrimas secarão, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente vai explorar isso um pouquinho, mas a gente vai começar isso quando a gente estiver na nossa segunda parte da semana que vem, tá? Mas eu fico, né, para a gente finalizar as nossas reflexões hoje, eu fico pensando assim, meus amigos, como a gente poderia crescer fazendo essa simples reflexão? O que eu faria, o que Jesus faria diante do desafio que eu estou enfrentando? Se fosse Jesus passando pelo que eu estou passando, o que ele faria? Então, se a gente é aprendiz, e se a gente está se colocando a essa disposição do Mestre, se a gente está buscando essa entrega para o Mestre, né, de fazer o aprendizado da lição, quando a gente escolhe e faz o que Jesus faria, a gente encontra um descanso para a alma. A gente encontra um momento de tranquilidade interior. A gente encontra um momento de consciência tranquila, sabe? E eu vejo o quanto isso é importante, meus amigos.
quanto isso é fundamental para a gente encontrar paz dentro de nós. Porque se a nossa consciência está intranquila, porque a gente se arrepende de algo que a gente fez e não deu conta de refazer, de ir lá, pedir perdão e refazer o erro, a nossa consciência nos acusa. Não é a lei de Deus que nos acusa. Não existe tribunal em lugar nenhum no mundo espiritual, a não ser os tribunais falsamente criados pelos espíritos ignorantes e imperfeitos, inferiores, onde eles se arvoram em juízes, mas a lei divina não estabelece nenhum tipo de tribunal, de acusação, de condenação. Tudo está na nossa consciência. Então, se a minha consciência está intranquila porque eu fiz algo que eu sei que Jesus não faria, porque eu sei que eu fiz algo que infringiu a lei divina, a minha consciência vai acusar. Se eu entro numa rota de estabelecer realmente um comportamento de acordo com a lei divina e de acordo com os ensinamentos de Jesus, se eu começo a me comportar como Jesus se comportaria, claro que isso pode ser uma pretensão, mas é uma busca. É uma busca. Não fique querendo ser Jesus, porque a gente não é capaz disso. Mas se pergunte, dentro dos meus limites, a vida não vai te exigir que você seja Jesus. A vida vai te colocar desafios que você seja capaz de enfrentar e vencer como você é. Não como Jesus. Mas Jesus é o modelo. E a gente pode ter esse modelo. Tá? Então, quando a gente faz algo e que a gente fala assim, ok, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz o que Jesus provavelmente faria. Consciência tranquila. A consciência está, sabe, naquele momento do fardo suave que Jesus nos apresenta. Então a gente vai estudar isso um pouquinho mais na semana que vem, tá bom? A gente vai finalizar por aqui. E eu gostaria muito que a gente pudesse reler o capítulo, né? E a gente vai ver coisas super interessantes, né? A ordem que Francisco de Assis coloca. Então, ele coloca consolar, compreender e amar. Será que tem que ser nessa ordem ou a gente poderia inverter essa ordem, né? E vamos entender aí qual a relação que o autor faz. A gente já começou entre o jugo leve e o fardo suave de Jesus com todas essas colocações, tá bom? Gente, um beijo no coração, que a gente possa então fechar os olhos hoje, agradecer por esse momento de estudo juntos e que a gente possa então se reencontrar nesse nosso caminho de aprendizado aqui, no nosso estudo desse livro tão bacana, tá bom? Gratidão, fiquem todos com Deus, que assim seja.